que eu sou mais ou menos parecido com você. Sim, eu sou mais ou menos parecido com você. Desde criança, eu vivo numa busca para preencher o meu vazio existencial. A minha crise existencial, ela começou quando eu fiquei na minha memória, a última imagem que eu fiquei na minha memória foi a cena do meu pai juntando as roupas molhadas no varal, pegando aquelas que estavam ainda secas lá dentro do guarda-roupa e indo embora. Eu tinha apenas 9 para 10 anos de idade. E eu não imaginava que aquela cena abriria um buraco na minha alma. Eu sofri as dores desse abandono na infância, sofri na adolescência, e os momentos que eu mais precisei do meu pai na juventude também eu sofri. O que eu mais queria era receber um pouco de amor, um pouco de carinho e um pouco de atenção. Ele não me aceitou como filho, por isso eu trouxe dentro de mim que ele não me amou, não cuidou e abandonou, rejeitou. Por causa dessa rejeição, dessa experiência de abandono, eu passei essa fase inteira, praticamente, da juventude, com perguntas na alma que só aumentaram o meu vazio existencial e a minha angústia. Para complicar a situação, eu fui meio que acumulando várias experiências de frustração que me colocaram cada vez mais dentro de uma grande carência emocional. E isso causou em mim muita insegurança, mesmo que todas as pessoas elas falassem quase sempre que eu tinha um grande potencial. Eu tinha vários medos que estavam parados dentro de mim. Mais tarde, o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, eu descobri que esse era o ciclo do eu fraco. Eu fraco da rejeição. A rejeição no passado, o vazio existencial e a dificuldade que eu tinha de ser eu mesmo. Tudo isso eu só fui descobrir mais tarde. Por isso que o processo, às vezes, é de muito sofrimento. No fundo, eu só queria encontrar sossego na alma e um caminho de paz. Paz interior, para eu ser eu mesmo na minha essência. Da mesma forma como você está aqui agora, a sua mesma busca. Eu cresci numa família muito pobre no interior de Minas Gerais. Além da fome e do abandono, eu tive que vencer a morte. Eu tive que vencer a morte. Eu descobri que essa experiência de ter que vencer a morte aumentou ainda mais o buraco vazio que existia dentro da minha alma. Eu não tinha a referência paterna naquele momento para me proteger. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu literalmente quase morri. Na ocasião, foi descoberto que eu tinha uma agulha de costura dentro do meu braço. Eu tive que me mudar para Belo Horizonte para fazer uma cirurgia. Voltei para minha cidade. Por causa disso, eu fui reprovado na escola. Eu vi os meus coleguinhas seguirem e eu fiquei para trás. Mais um vazio existencial e um caminhão de perguntas que começaram, então, de novo, a crescer dentro de mim. Abandono, quase morte e a pobreza. Essa violência emocional foi aumentando, formando dentro de mim o vazio existencial que me angustiava profundamente. E é isso que me fez acreditar, em alguns momentos, que o meu destino era, de certa forma, falhar e ter algum fracasso naquilo que eu achava que eu poderia crescer. E aí, mesmo tendo um certo sucesso, eu tinha medo de ser eu mesmo na minha essência. E no fundo, eu não acreditava em mim mesmo. Eu fui descobrir isso depois. Uma angústia me dominava e era como se eu fosse
é como se existisse um muro que me impedia de alcançar os meus novos objetivos. Eu tentava a todo custo. Muitas vezes, alguns projetos que eu fiz eram uma busca que eu tinha de ser aceito, de ser amado e de ser reconhecido. Era uma tentativa de preencher o vazio que ficou daquele abandono, daquela rejeição. Eu sempre lutava para tentar sair desse vazio. Porém, quanto mais eu tentava, mais eu me afundava. Era assim que eu me sentia. Eu acreditava que o vazio existencial não era possível ser preenchido. Também eu tinha um certo medo de viver a rejeição lá do passado e me conectar novamente com aquelas lembranças dolorosas. Quando meu pai, ele saiu, nos abandonou, nossa família passou por uma dificuldade muito grande. É um momento muito duro, uma dificuldade muito grande. E durante muito tempo, eu tinha dificuldade de falar sobre isso. Tinha vergonha, na verdade, de falar sobre isso. Era uma memória do passado que doía muito. Exatamente porque, nesse período de muita dificuldade financeira, nós ficamos um momento sem ter quase nada para comer lá na nossa casa. E a diretora da escola onde eu estudava, dona Helena Maciel, na escola do ensino fundamental, ela separava o resto da merenda para a nossa família comer. E eu, uma criança de 10 anos, tinha que levar aquele caldeirão de sopa que sobrava para eu e os meus irmãos nós não morrermos de fome. É, difícil. Foi por isso que, aos 14 anos, eu já tive que trabalhar. E aí o meu primeiro emprego foi na borracharia do senhor Tuer, lá no bairro Bromélias. Que difícil. Outra cena que para mim era muito forte, porque muitas vezes eu tremia de verdade na base, quando ia chegando ali o final da tarde e eu via um caminhão chegando na porta da borracharia, aquilo para mim era duro, porque eu imaginava que seria mais um trabalho difícil ter que retirar aquele pneu, e quanto maior era o caminhão, mais dura era a experiência. E isso para um garoto de 13 anos não é fácil. Tudo isso foi trazendo cada vez mais para mim crises internas, perguntas, e aquela difícil. Por que eu, meu Deus? Por que eu? Foi nessa mesma época que eu fui selecionado na minha escola, eu estudava agora já no ensino, no 7ª série, eu fui selecionado na minha escola para representar a escola na Câmara Municipal da cidade. Era um projeto legal que chamava Vereador Mirim. Pegava o projeto da escola, as dificuldades, e levava para a Câmara Municipal. Nossa, ali para mim, eu pensei, agora é a minha virada. Eu vou conhecer pessoas novas, eu vou fazer novos relacionamentos, as portas vão abrir e eu vou conseguir, a partir desses relacionamentos, um bom emprego, vou poder ajudar a minha família, vou poder pensar no futuro. Que maravilha! Mas no ano seguinte, veio a grande surpresa. Teve um atrito, uma confusão lá política na cidade, o projeto foi encerrado e eu tive que ser cortado do projeto com menos de um ano de atuação. Eu vi o meu sonho de crescer e sair da pobreza de novo sendo interrompido. Qual a conclusão? Mais uma pancada que iria alargar mais ainda o buraco vazio que estava dentro de mim. Perdi o projeto, já tinha sofrido um pouco naquele trabalho difícil do borracheiro, já não tinha a referência paterna, as dificuldades, e aí veio para mim, agora eu vou conseguir a carreira de jogador de futebol. Eu gostava muito de futebol. E aí eu vi naquela experiência ali uma oportunidade também de ajudar a minha família. Mas o que aconteceu de fato foi que um dia eu estava jogando futebol na quadra do Alvorada e um olheiro, um jovem,
me viu jogando e falou, não, você precisa ir treinar num outro time, era o time do Olaria. Quem fez isso, se eu não me engano, foi o Carlinhos Cafu, era o nome dele. Eu fui treinar num time, já que ele me disse, vamos lá, que eu vou te apresentar e você vai treinar nesse time. Quando eu cheguei, que eu vi a condição do time, eu falei, nossa, é aqui a minha chance. É aqui a minha chance. No segundo ano do campeonato regional, o que aconteceu? Eu fui convocado para a seleção de juniores para disputar o campeonato mineiro de júniores. Ali seria a grande oportunidade. Era a chance que todo jogador buscava para ser visto pelos olheiros dos maiores times do Brasil que se infiltravam nos jogos para descobrir os novos talentos. Eu já estava, então, na seleção de juniores, participava da concentração do time, já tinha o meu uniforme, levei até de presente para minha casa. Uma emoção para mim era ouvir o meu nome na rádio da cidade, convocado para a seleção. E aí veio mais uma surpresa. Outra grande decepção, e mais uma vez eu tive um encontro de crise existencial que me fez questionar o sentido mesmo da minha vida. Eu estava jogando no meu time, no treino, e aí torci o tornozelo. Faltava um mês para o início do campeonato. Saiu o resultado do exame e chegou então a difícil notícia. O médico me chama na sala dele, olha para mim e diz: você foi cortado porque não vai dar mais tempo de você se recuperar antes do campeonato começar. Então, não vai ter como você continuar na seleção. Que dia difícil. De novo, eu sentia as crises existenciais, novo, mas já sentia as crises de um adulto. Foi nessa época que eu senti mais a falta do meu pai. Foi nessa época. Porque ali eu precisava de uma referência mesmo de segurança e de apoio. Muitas vezes eu chorava sozinho. Trancava e chorava sozinho. É uma dor que só quem sabe, quem já passou, sabe o que é. E os anos, então, foram passando, e começava essa experiência de perda, essa experiência de vazio, ficar às vezes mais pesada. Como se a mochila pesada nas minhas costas fosse maior. Silenciosamente, eu estava cada vez mais desenvolvendo o que mais tarde eu iria entender como o ciclo do eu fraco, da rejeição e do abandono. Era muita coisa. A rejeição paterna, o fracasso no projeto social da escola como vereador mirim, um fracasso como jogador de futebol. Aos poucos, eu tinha que sobreviver. Eu fui meio que organizando os cacos da minha alma e comecei novamente a busca para preencher o vazio existencial, encontrar sossego na minha alma e ser alguém na vida. Eu consegui, então, uma força para fazer o curso técnico de Química e consegui entrar na multinacional, no laboratório químico, na cidade de Patinga, Cenebra. Que festa! Que orgulho! Foi emocionante quando eu cheguei em casa pela primeira vez como meu subindo o Morro dos Cabritos, onde eu morava, em Minas Gerais, pequena cidade de Timóteo. Eu nunca me esqueço daquela cena. Eu estava virando a página do sofrimento e das crises existenciais na minha história. Finalmente, eu poderia fazer planos fora daquela vida difícil da infância, da adolescência. Finalmente, eu poderia amenizar os impactos daquela vivência lá de trás do abandono. Mas eu ainda carregava muitas perguntas paradas na minha alma. Isso era um fato. Foi nesse período que eu fiz uma das experiências mais importantes da minha vida. Eu experimentei um Jesus que tinha passado pelo sofrimento. Eu experimentei um Jesus que tinha servido várias pessoas de forma incondicional, de uma maneira muito simples. E eu tenho que dizer para vocês, essa experiência me impactou. Na verdade, essa experiência me encantou. Ela incendiou, passou a incendiar meu coração, a tal ponto
que lá no laboratório químico, no meu trabalho, lá na empresa, eu criei vários trabalhos para acompanhar colaboradores que viviam crises existenciais, que tinham problemas familiares e pessoais. Eu estava realmente encantado pela experiência que eu tinha vivido com Jesus e ter descoberto uma pessoa que estava tão integrado nele mesmo. Só que chegou um dia lá no meu trabalho que eu comecei a amar muito mais ajudar e treinar pessoas, projetos de espiritualidade, ajudar a resolver os conflitos interiores, solucionar várias dificuldades. Eu estava muito mais encantado com pessoas do que com as equações químicas que eu tinha que fazer todo dia lá no laboratório. O amor por servir pessoas foi explodindo de tal forma dentro de mim que mesmo com as crises existenciais que eu vivia, mesmo que elas não estivessem totalmente solucionadas, eu comecei a me entregar mais para isso. E aí um dia, o meu chefe me chamou no seu escritório, eu me lembro como se fosse hoje, sentado à sua mesa, lá no fundo, eu entrei, na parte superior do laboratório, era a parte onde a chefia ficava, e aí ele falou comigo, senta aqui, Del, preciso falar com você. Ele abaixou os olhos e me disse, você é um excelente colaborador, mas, Del, o seu lugar não é aqui. Você terá que ser demitido. Com aquela demissão de um lado, veio uma sensação de que eu iria poder fazer o que eu amava, porque pessoas já tinham explodido no meu coração. Mas do outro lado veio aquele medo, aquela sensação de novo da frustração. Novamente, eu senti o eu fraco presente na minha história de novo. Eu ainda tinha tantas perdas da infância, buracos vazios dentro de mim, e mais agora uma demissão. Mas eu precisava também tomar uma decisão. Ou eu continuaria sendo o que os outros projetaram em mim, ou eu seria eu mesmo, e aí teria que trabalhar para preencher esse vazio existencial angustiante que a rejeição lá do passado tinha causado em mim. Eu tinha medo de arriscar, eu tinha insegurança. Eu deixei sim o laboratório químico para trás, fui para o Rio de Janeiro, segui um outro caminho, uma nova história, com muito medo, de certa forma, que ninguém sabia. Eu gostaria, na verdade, faço toda essa mudança porque eu gostaria de trabalhar, de me preparar para trabalhar com pessoas, espiritualidade, desenvolvimento de pessoas, viver para ouvir, cuidar e capacitar pessoas, para que elas também atravessassem os seus vazios existenciais e encontrassem sossego na alma, que deixassem o passado para ser passado. Eu gostava, sim, de estudar, mas eu não percebia que os lugares onde eu ia escolhendo para vivenciar minha formação, para trabalhar, eram exatamente lugares onde as pessoas mais sofriam por causa das dores do passado, por causa das dores da rejeição, por causa do abandono. Eu acompanhei, então, no Rio de Janeiro, empresários, profissionais e pessoas em situação de rua. Acompanhei moradores de favelas. Todas essas experiências eu via uma única coisa: a dor na alma. A dor da alma causada por experiências dentro da família. Cada vez mais eu fui percebendo o lugar que a rejeição e o abandono estava presente na vida dessas pessoas. Até que chegou o momento de eu continuar a minha pesquisa no meu primeiro doutorado na Alemanha. Momento muito importante. Foi a primeira base que eu tive para desenvolver a teoria da atenção, o método travessia. Mas foi ali também, na solidão de uma experiência difícil, que eu descobri que eu ainda tinha aquele resíduo da rejeição lá do passado. Ali eu já comecei a perceber isso. Eu volto para o Brasil, termino
a minha pesquisa de doutorado e me preparava, então, para defender um segundo doutorado, porque eu queria a minha teoria, juntar tudo. E aí eu descubro a possibilidade de fazer essa pesquisa em Portugal. Eu iria, então, ali, depois que o processo todo foi feito, eu tenho a chance, então, de construir, a partir de todos esses estudos, uma nova teoria, e eu tinha agora que apresentar essa teoria, a teoria da atenção, para 8 doutores da Europa, especificamente em Lisboa. Foi ali que eu vivi a experiência decisiva para o meu sucesso ou para o meu fracasso. Essa experiência, ela marcou a minha vida para sempre. Essa experiência marcou a minha vida para sempre. Ela colocou um divisor entre o antes e o depois. Se eu conseguisse avançar naquela experiência, eu iria, então, conquistar aquilo que eu sempre sonhei, ou que foi apresentando para mim a possibilidade de ter uma teoria e ser reconhecido na Europa por essa teoria. O meu chefe, percebendo que não seria fácil defender uma teoria ali na escola da Europa, faltando 2 dias para fazer essa defesa para esses 8 doutores, e ter a validação, esse chefe percebe algumas coisas em mim e diz para mim o seguinte: Del, amanhã, um dia antes da sua defesa, eu vou fazer um exame com você lá no meu escritório. Chega o dia. Eu chego e ele diz para mim: olha, eu preparei, eu tenho o seu material todo, eu preparei 10 perguntas para fazer para você. Se você, dessas 10, acertar 8 perguntas, eu vou subir com você para a sua defesa. Se você errar 8, pelo menos, se você errar 8, você vai subir e vai defender sozinho, porque foi você que fez esse trabalho. O que aconteceu é que ele fez as 10 perguntas e eu errei 8. Eu errei 8. Foi um dos momentos, sabe, mais difíceis, talvez, de toda essa minha caminhada. Um frio na barriga, aquele pensamento de desistência, de que eu corri, trabalhei e não adiantou nada. Meu chefe, o orientador, ficou nervoso, ele acreditava muito em mim, andou de um lado, andou do outro, e aí teve um momento que ele parou e disse para mim o seguinte: eu vou sair dessa sala, vou fazer algumas coisas, mas eu vou voltar em 1 hora. Está aqui o seu trabalho. Eu vou voltar em 1 hora e vou te fazer novamente as 10 perguntas. Eu vou te fazer as 10 perguntas. Novamente. Ele sai, e aquele dia ali foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ali eu entendi algumas coisas. Eu sentei, fiquei ali, eu abri o trabalho, o índice, eu vi toda a minha história de vida em cima daquela mesa. A saída, o abandono, a rejeição, a pobreza, a quase morrer, as várias perdas, o encontro com Jesus, a espiritualidade. Eu vi tudo ali. Mas eu vi também a história do meu vazio existencial que estava escondido no meio de tantas coisas que eu fazia. A história de, no fundo, eu não acreditar em mim mesmo. Foram os minutos mais gelados da minha vida. Meu sonho indo embora, porque, de certa forma, eu estava ainda preso. Essa experiência sinistra da rejeição e do abandono. Passado alguns minutos, meu chefe volta. Senta
olha nos meus olhos, eu me lembro até hoje à minha frente, e faz novamente as 10 perguntas. E quando ele fez as 10 perguntas, eu acertei as 10. Ele olhou nos meus olhos e disse para mim assim: você errou, porque no fundo, no fundo, você não acreditava em si mesmo. No fundo, você não acreditava que você poderia criar uma teoria do conhecimento igual ou melhor àquelas que nós temos aqui na Europa. Você não acreditava. E foi ali, naquele momento, que eu percebi que, mesmo tendo um certo crescimento, eu ainda tinha os resíduos do ciclo do eu fraco dentro de mim. Naquele momento, eu resolvi colocar o que ele me disse em prática. Eu até fiquei, de certa forma, um pouco desconfiado, mas eu fui, eu pesquisei, eu percebi, de certa forma, essa minha insatisfação, vi que isso era sério, que eu poderia ter comprometido todo um trabalho, toda uma caminhada e patinado no mesmo lugar, por causa do meu buraco vazio na minha alma. Por causa dessas experiências que a gente insiste em estar ligado a elas. E eu entendi que aquela experiência, ela era uma experiência temporária, daquilo que eu percebi com ele, que eu avancei. Mas não era suficiente para eu preencher todo o meu vazio. Eu teria que buscar uma solução definitiva para aquilo. Porque o vazio que eu sentia era uma questão existencial, não era uma questão motivacional. Isso aqui é muito importante. Foi por isso que a orientação dele, ela era temporária, não era uma orientação definitiva para eu conseguir preencher, de certa forma, o meu vazio. Não era. Eu precisava de algo a mais. Eu realmente tinha que fazer alguma coisa para eu quebrar o ciclo repetitivo do eu fraco. Ou então eu iria continuar dentro daquele vazio angustiante da rejeição que quase me fez perder um dos momentos mais importantes da minha vida. Era esse buraco que, de certa forma, estava impedindo de eu ter paz, de eu estar em equilíbrio comigo mesmo, de ter sossego na minha alma, de vivenciar a minha essência. Porque aquilo ali era a minha essência. Eu correria o risco de ter um grande potencial, mas no fundo, me achando não preparado para assumir determinados lugares na vida profissional. Foi incrível, gente. Do dia seguinte, eu fui defender, então, a minha teoria para os 8 doutores ali da Europa, e eu recebi a melhor avaliação que um PhD pode receber na academia europeia. Foi naquele momento que eu percebi realmente que eu tinha feito a minha travessia para o eu forte. Ali eu tive convicção disso. Eu tinha conseguido ser eu mesmo. Eu tinha conseguido superar os meus medos, os meus traumas do passado. Ali eu tive essa percepção. Porque eu não me vi inferior do que os grandes mestres, que inclusive me ensinaram que eram da Europa. Aquela experiência me mostrou que não, que eu era igual, ou, como ele disse, que eu tinha uma competência talvez até maior. Mas foi também naquele momento que eu tomei uma decisão que iria mudar a minha vida para sempre. Foi naquele momento que eu decidi, lembrando da história de vários brasileiros, que tinham histórias semelhantes à minha, que estavam presos no passado, que estavam presos no vazio existencial da rejeição, que não suportavam mais ter que ficar contando a história dele para outras pessoas sempre. Foi por isso que eu decidi que eu iria usar agora todo esse estudo meu da teoria da atenção, dos doutorados, do pós-doutorado, de tudo, da experiência da prática, das escutas que eu tinha tido, que eu iria usar tudo isso para construir o método Travessia. O método Travessia é a história de superação da minha própria vida, mas não só a minha. São aquelas milhares de pessoas que na minha caminhada de vida, lá
lá naquele lugar onde a vida pede por sentido e escuta, lá no meio do sofrimento. O método travessia é a construção de tudo isso. Pesquisas, 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 estudos, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Israel, mas muita escuta, muito mão segurada, muito silêncio diante de dores de pessoas para as quais a razão, muitas vezes, não tem uma explicação. Foi aí que eu decidi as experiências positivas, as experiências da minha vida, das pessoas que eu já acompanhei, da experiência minha de superação, da experiência de conseguir vencer a rejeição paterna, de conseguir encontrar um sentido e ter sossego na minha alma, preencher o meu vazio existencial. Foi isso que me fez decidir criar o método Travessia. Eu realmente tinha encontrado sentido para o meu vazio. Eu encontrei o sentido para o meu vazio. Eu encontrei um sentido para as eternas perguntas que eu fazia e que muitas vezes destruíam a minha alma, me colocava num ciclo muitas vezes repetitivo, porque eu. E eu tive tanta certeza de que eu estava no caminho certo, que depois de 3 anos trabalhando, aplicando o método, acompanhando pessoas, diferentes tipos de pessoas, ajudando, aplicando, aprendendo, depois de 3 anos, eu sou convidado para apresentar a teoria da atenção na Alemanha. Depois de 3 anos, eu que um dia fui lá aprender, estava agora voltando para ensinar. Depois de 3 anos, eu estava ali compartilhando a experiência de vida de profissionais que tiveram resultados exponenciais usando o meu método. E esse ano de 2022, a teoria da atenção já foi publicada na Alemanha, fruto de toda da percepção dessa ida lá. Mas como se não bastasse, em 2021, eu participo de um concurso do Instituto IOC, Institute of Colt McAllen, Harvard Medical School, da Escola de Medicina de Harvard, afiliado à Escola de Medicina de Harvard, e eu, então, recebo mais uma premiação mostrando que a teoria da atenção, ela tem a possibilidade de auxiliar pessoas, e não só isso, mas a teoria da atenção eleva o desenvolvimento pessoal no mundo. E aqui o momento dessa premiação. Toda essa experiência é uma decisão que eu tomei de ter o processo Método Travessia, esse trabalho que eu estou fazendo aqui com você, como um projeto meu de vida. Isso aqui é uma missão de vida. Lá dentro das nossas mentorias, muitas pessoas perguntam, mas por que você ama tanto segurar nas nossas mãos? Por que você muitas vezes acredita em nós mais do que a gente mesmo acredita? Porque um dia alguém acreditou em mim. Porque um dia alguém... E isso preencheu o meu vazio. É por isso que eu tomei a decisão de ajudar mais e mais e mais pessoas a fazer a travessia do eu forte, do eu fraco, para o eu forte. Cortar o ciclo do eu fraco, onde está a rejeição, onde está o vazio, para você preencher esse vazio existencial e sair dessa angústia. Cada vez mais, isso para mim é sentido de vida.